Shalom, bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será sobre Evangelho e evangelização. Amém? O evangelismo, amado, ele é universal. Ele é para todos. É o ide de Deus, onde diz lá em Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É uma frase bíblica, é uma ordenança de Deus. Jesus diz para encorajar as pessoas a espalhar as boas novas. O evangelho a todos, sem exceção. Devemos pregar o evangelho a todos, sem exceção. Preto, branco, pardo, rico, pobre, onde quer que estejamos. Se é na fila de um banco, se é na fila de um ônibus, se é supermercado, na feira livre, na escola, na universidade, enfim, onde estivermos, a palavra de Deus diz que nós devemos pregar o evangelho em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, não é mesmo? O verdadeiro evangelista fala muito de Deus e fala pouco dele e nada dos outros. O evangelista, o verdadeiro evangelista fala de Deus. Onde quer que ele esteja, ele está falando de Deus. Ao invés de ficar fofocando, falando de pessoas, ele fala dele. E mais uma, o verdadeiro evangelista, ele não se exalta. Ele não cria panelinha nas igrejas, não cria grupinhos, não tem negócio de mimimi. O verdadeiro evangelista, ele é um homem de caráter, de moral, ele tem ética cristã. Ele sabe lidar em qualquer lugar, a qualquer momento. Ele tem o discernimento do Espírito Santo para discernir o que é certo e o que é errado. Ele tem sabedoria do Espírito Santo para não deixar se enganar, não é mesmo? Vamos conhecer hoje 3 realidades que o evangelista precisa estar ciente. Primeiro, a palavra evangelista aparece pela primeira vez nas Bíblias cristãs em Atos 21:8, referindo-se a Filipe. Filipe foi aquele que o Senhor levou até o etíope, que estava em a carruagem, lendo ali. Lendo não, olhando, ele não entendia nada do que lia. Aí mandou Filipe até ele ali. E ali pregou o evangelho para ele. Depois Filipe foi arrebatado daquele lugar, e aquele etíope passou a conhecer a palavra e foi batizado ali mesmo. Filipe pregou para ele sobre o batismo e ele falou: o que me impeça de ser batizado se ali há uma água? Não foi em águas correntes, como muitos falam, né? Não foi no Rio Jordão. Tinha uma água. E ali Filipe o batizou e Filipe foi arrebatado para um outro lugar, e aquele etíope teve conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É através do conhecimento da palavra que nós somos libertos. E para que o evangelho chegue a alguém, nós somos instrumentos do Senhor para evangelizarmos. Não é mesmo? Depois, o evangelho se repete também em Efésios 4:11 e 2 Timóteo 4:5. No texto grego do Novo Testamento, a palavra original é evangelistas, que significa aquele que traz e aquele que anuncia as boas novas. Este é o verdadeiro evangelista, é aquele que anuncia as boas novas. Jesus, ele não foi religioso. Jesus não se lidou com fariseus, saduceus, amorreus, zelotes ou outras religiões. Jesus pregou as boas novas. João Batista pregou o arrependimento. Então não houve religiosidade. Ele pregou as boas novas. Aquele que traz notícia, que anuncia as boas novas. No texto aramaico,
que é a própria língua que os primeiros discípulos se comunicavam, bem como a nação judaica da Palestina, do primeiro século antes de Cristo, a palavra é Mezab Ramá, que significa um mensageiro, um pregador, um professor religioso, ou designava um discípulo de um emissário. O evangelista é isso, ele é um pregador, ele é um professor, ou seja, mestre, que se designava um discípulo de um emissário, fazia missões. Esse é o verdadeiro evangelista, é o que faz missões. Portanto, evangelista designa um pregador de mensagem bíblica, um anunciador da salvação de Deus. Isso é um evangelista e é universal, é para todos. Não se trata de um cargo eclesiástico especificamente, mas simplesmente um título com o qual alguém que prega a mensagem bíblica, fiel, e tem esse chamado. Isso é evangelista. Essa presente mensagem bíblica para evangelista é baseada na vida de Estevão. Quem conhece a história de Estevão sabe que depois que houve aquele mover do Espírito Santo ali em Pentecostes, Estevão passou a ser o maior evangelista antes do apóstolo Paulo. E Estevão também foi o primeiro a ser apedrejado. O próprio Paulo, que era Saulo de Tarso, mandou apedrejar Filipe, porque ele era um evangelista. Mas ele não negou a Cristo, ele morreu pregando o evangelho. O próprio Saulo de Tarso mandou apedrejá-lo. E Estevão ali, ele viu o céu aberto. E o próprio Saulo depois se tornou, o apóstolo Paulo foi o maior evangelista na face da terra. O primeiro mártir da primeira comunidade de discípulos do Senhor foi Estevão. Porque pregava o evangelho, ele era o maior evangelista. Assim como Paulo também foi preso, foi entregue a Roma. Não só Paulo, como todos os discípulos do Senhor, todos eles foram presos, foram mortos de maneira trágica. O único que morreu com morte natural foi João, o que escreveu o Apocalipse. Mas mesmo assim, antes de ir para a ilha de Patmos, diz que ele foi colocado num caldeirão. Aí, como não conseguiu matá-lo, enviou ele para a ilha de Patmos, para morrer ali naquela ilha de Patmos. Ele era o evangelista, e ali ele foi arrebatado a escrever o Apocalipse. O evangelista, amado, ele precisa ter conhecimento bíblico. Todo evangelista precisa ter conhecimento bíblico. Se ele não tem a formação acadêmica, ele tem que procurar do Espírito Santo. Tiago fala, quer sabedoria, peça ao Espírito Santo. Mas também nós precisamos também ter um conhecimento. Acadêmico. Saber falar, saber expressar. Isso parece óbvio, mas se não fosse importante, não seria dito. Nós precisamos conhecer. Eu vejo aí muitos evangelistas se perdem. Eu conheço evangelista e falar, eu não preciso de esboço, eu tenho o Espírito Santo, tá, aquele negócio todo. Mas uma oratória bem feita move os corações das pessoas. Precisamos saber pregar. Precisamos saber levar a palavra. E para isso precisamos buscar conhecimento. Então, quer conhecimento? Busca o Espírito Santo. Paulo chama o seu discípulo Timóteo de evangelista. Isto é, pregador do Salvador. Lá em 2 Timóteo 4:5. E afirma que ele deveria manusear corretamente a palavra de Deus. O verdadeiro evangelista precisa saber manusear a palavra. A Bíblia ela é um manual. Para você manusear um aparelho, você precisa de um manual. Para manusearmos a Bíblia, também precisamos ter conhecimento da palavra de Deus, não é mesmo? Não pode se perder, não pode confrontar uma pessoa mais sábia e se perder. Jesus confrontou com Satanás e venceu pela palavra, pelo conhecimento da palavra. Assim também é o evangelista. Paulo é um exemplo disso.
Se você tiver conhecimento da Bíblia, pode evangelizar ou pregar a mensagem para alguém ou para um público, terá consigo mais respostas para as objeções e dúvidas das pessoas. A pessoa tem que ter conhecimento para confrontar com várias denominações que há um desacordo, né? Você enfrentar várias denominações aí, que prega de uma maneira, outro prega de outra, outro prega de outra, você precisa ter um conhecimento para você confrontar com o catolicismo, com o espiritismo, com os mormons, com os adventistas do sétimo dia. Você precisa ter conhecimento, senão você vai se perder. Porque todos eles têm um conhecimento na área deles. E você, como cristão, você tem que defender Cristo. Um cristão hoje defende Cristo, dá testemunho de Cristo, o único que esteve aqui na terra, fez sinais, prodígios, maravilhas, pagou um alto preço na cruz, morreu, ressuscitou e promete voltar. Esse é o único, os demais não. Eles falam de que tiveram visões de fulano, de ciclano, que são seguidores dele, amados. Nós temos que seguir a Cristo. Lá no Evangelho de João, primeiro, fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo habitou em nós. O Verbo se fez carne através de Jesus, o próprio Deus se fez carne através de Jesus. E Jesus foi o único que morreu e ressuscitou. O único que veio salvar. Então, como seguir outros? Mas se você for aí, vai ver muitas denominações fazendo oposição a isso. Mas o verdadeiro cristão mesmo conhece a palavra e sabe que Jesus é o único mediador. Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus fala, e conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o único mediador entre o homem e Deus. Não há outro. Não há outro. É Bíblia. Quem vai em Israel, quem vai a Jerusalém, conhece toda a história, sabe os lugares onde Jesus frequentou. Conhece o lugar onde ele foi crucificado, lá em Gólgota. Conhece o lugar onde ele foi sepultado, ali no túmulo de José de Arimateia. Conhece o lugar onde ele ressuscitou. O corpo já não estava mais ali. Lá tem a pedra que foi removida. Então, o evangelista precisa conhecer tudo isso. Também poderá ser convincente nas suas argumentações. Nós temos que ter argumentos favoráveis ao Evangelho. Pregar a verdade. 1 Pedro 3,15 fala isso. Nós temos que ter argumentos para pregar a verdade. É assim sim, não, não. Não tem meio termos com o evangelista. Mas é importante destacar que o evangelista, isto é, o pregador da mensagem, deve evitar entrar em debate em que não há proveito nenhum, pois é bom fazer discípulos e não entrar em disputa, contendas. Não adianta você confrontar com pessoas de outras denominações, é perda de tempo. Ele já tem as ideologias dele, já tem tudo. Então você tem que fazer o quê? Pregar o evangelho conforme as boas novas e deixar que o Espírito Santo venha convencer a pessoa. Esse é o nosso papel de evangelista. Pregar a verdade, pregar as boas novas e deixa que o Espírito Santo vai convencer. Não adianta você ficar confrontando com as denominações. Eles são cegos espiritualmente, infelizmente. Aí precisa abrir a mente. Se isso aí não sou eu e nem você. É o Espírito Santo é que convence o homem do pecado e do juízo. Não é mesmo? Então não adianta entrar em disputas. Aí vai criar contendas. Você tem que pregar o evangelho. Dar testemunho de Cristo. Testemunho do que aconteceu. Ele nasceu, cresceu, fez prodígios, maravilhas, morreu, ressuscitou e promete voltar e vai voltar. Então é isso que tem que ser pregado.
O evangelista faz isso. O verdadeiro, né? Porque existem muitos falsos. Falsos evangelistas, falsos profetas espalhados. Então nós temos que ter sabedoria, temos que ter discernimento. Estevão, amado, ele era um homem cheio de sabedoria e conhecimento das Escrituras Sagradas. Ele era tão cheio de conhecimento que foi o primeiro mártir, foi o primeiro a ser morto dos seguidores de Cristo. Ele não era discípulo. Ele era apenas um dos 120 que estavam ali no dia de Pentecostes. E ali ele, a partir daquele momento, começou a buscar mais e mais conhecimento da palavra de Deus. E foi o primeiro mártir. O próprio Paulo, quando era Saulo de Tarso, o apedrejou, porque pregava, mostrava a verdade, pregava Cristo, o Cristo ressurreto. Ele era um jovem estudante, ele lia muitos livros. Olhemos Atos 7:2 em diante, nós vamos ver que em alguns minutos ele foi capaz de resumir com precisão para seus ouvintes toda a trajetória histórica da nação de Israel, usando isso como gatilho para pregar toda a certeza que Yeshua era o Salvador de Israel. Ele era tão fervoroso, cheio de amor de Deus e pelas Escrituras, que seus opositores mal podiam resistir contra a sabedoria dele. Aquele povo estava acostumado com os ensinamentos abraâmicos. Achava que o Messias iria vir como um político, um religioso montado em um cavalo árabe, iria defender todos, ia proteger a todos. De repente vê Jesus entrando com um jumento, a entrada triunfal ali em Jerusalém. E muitos ficaram surpresos. Não é esse que eu estou esperando. Eu estou esperando um rei. Eu estou esperando o rei dos reis, o senhor dos senhores. Aí entra um homem comum, filho de um carpinteiro, filho de José e Maria, entrando montado em um jumento. Que Salvador é este? Que rei dos reis é este? E ali muitos criticaram e não aceitaram Jesus como o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Tudo isso por falta de conhecimento. Mas depois ali de que Jesus escolheu os 12 a seguir e a dar ensinamento, ali mudou todo o quadro. E no dia de Pentecostes juntaram ali 120 pessoas e daqueles 120 se espalhou. Ali começou a igreja primitiva, já com pessoas com grande conhecimento, assim como Estevão. Com conhecimento bem orientado das Escrituras Sagradas, bem como o amor por Deus e sua obra. É possível restaurar os vacilantes, Gálatas 6:11, corrigir e orientar os pecadores e até mesmo convencer opositores. Nós temos que mostrar a verdade para eles. Eles não conhecem. O etíope não conhecia. Precisou o Espírito Santo levar Filipe até ele para poder dar ensinamento. E esse é o nosso papel. O evangelista, ele é um mensageiro. Pode ser perseguido por causa da sua mensagem. Lembra João Batista? Era um mensageiro, pregava o arrependimento. Tinha um momento que ele tinha que confrontar com aquelas pessoas. Ó, raça de víboras. Mas o fim dele foi aquele lá. Herodes pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja. Deus permitiu porque João Batista fez a parte dele. Naquele momento que João Batista foi morto, a alma e o espírito voltou para Deus. E o corpo voltou para o pó. Então Deus recolheu a alma e o espírito de João Batista. E o mais, pode fazer o que quiser com a carne. Pode cortar a cabeça, pode esquartejar, como esquartejaram os discípulos, não importa. O importante é a alma e o espírito, que volta para Deus. Amém? Não podemos negar a verdade, amados. Os primeiros discípulos foram perseguidos devido à pregação da mensagem do Senhor. E não é diferente com os fiéis de hoje. Em dia também. Nós somos perseguidos, nós somos discriminados por pregarmos a palavra. Devido aos falsos profetas
nós perdemos a credibilidade de muitos. Muitos não confiam na palavra que a gente leva, por causa dos falsos profetas que o próprio Satanás, o próprio anticristo já infiltrou no meio. E as pessoas ficam em dúvidas. Mas o verdadeiro evangelista, ele não nega Cristo em momento algum. Ele está sempre pregando a palavra. Veja Atos 4:1-4, por exemplo, você verá. Voltando-se ao exemplo de Estevão, ao final do seu discurso, justamente porque seus opositores não tinham mais argumento contra ele. Ele era questionado e ele mostrava ali a verdade. Encheram-se de ódio e apedrejaram até a morte. Estevão é um exemplo de um evangelista. Mas não só Estevão, como todos os discípulos foram martirizados. Pedro foi o único. Aliás, João foi o único que morreu de morte natural. Os demais foram martirizados, esquartejados, crucificado de cabeça para baixo, no caso de Pedro, dilacerado, cortado ao meio. Todos eles tiveram morte trágica, mas ali estava na carne, porque no momento que foi matar, Deus já recolheu ali a alma e o espírito. Ficou a carne, faça o que quiser com a carne. A carne vai entrar em decomposição, vai acabar. Agora o importante para Deus é a alma e o espírito. O evangelista tem que pregar isso. Não obstante, o pregador viu a glória de Deus. Atos 7:54. Estevão falou que ele viu os céus abertos no momento da morte dele. Oh, glória! Não importa, pode apedrejar. O importante é a minha alma e meu espírito, para onde vai. Vai voltar para Deus? Amém. Glória a Deus. No dia da ressurreição, no dia do julgamento, eu vou estar lá. Sem ter negado a Cristo, com certeza, com direito à salvação. Muitas pessoas, amados, podem ser resistentes. Às vezes ficamos empolgados por pregar a mensagem do Senhor e ver resultados. No entanto, o evangelista mensageiro precisa estar ciente de que, às vezes, por mais eloquente que seja o seu discurso, é convincente sua pregação. Algumas pessoas podem ser resistentes e conseguir argumentar contra. Tem pessoas que não abrem o coração. O evangelho não entra, não tem jeito. Mas Deus diz lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei, cearei, farei morada. Isso aí está falando da palavra de Deus. Se você abrir seu coração, o Senhor entra e habita. E transforma a pessoa. Mas tem gente que é coração duro. Eu mesmo era um de coração duro. Eu resisti. Até um momento que... Houve um momento que eu falei que... Não foi eu que falei, que o próprio Senhor falou. Conforme o Salmo 121. Eu iria precisar de socorro e só Ele iria me socorrer. Naquele momento, em coma, o Senhor, pela misericórdia, pelas orações e as intercessões, Ele deu a resposta. Pela misericórdia dEle, não deixou me consumir. E hoje eu estou aqui pregando o Evangelho. Ele livrou Paulo, Ele livrou Pedro, Ele livrou muitos. Até o momento que Ele permitiu a morte. Não pode levar a carne. Eu quero dele é a alma e o espírito de volta. Amém? Os antigos líderes da congregação do Senhor já haviam predito que nossos tempos seriam trabalhosos. É trabalhoso ser cristão, amado, ser evangelista, você abandona tudo. Abandona tudo para pregar o evangelho, para ser evangelista, para ser um missionário. Esse mundo tenebroso já não nos pertence mais, já não faz mais a nossa vontade. Não se esqueça, porém, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é cortante como a espada de dois gumes que separa medula, alma. E ela certamente produzirá o efeito desejado, ainda que leve muito tempo. Às vezes a pessoa não aceita no momento, mas continue, sem forçar a barra, né? Continue intercedendo, orando por aquela pessoa. Logo toma cuidado para não ficar insistindo tanto com alguém que não quer dar ouvido à mensagem. A mensagem foi levada, foi. A palavra de Deus diz que Jesus mandava ir 2 em 2 nos lares e saudar com a paz do Senhor.
Aquela família que aceitava a paz do Senhor, aquela paz ficava naquela casa. Mas tinha pessoas que não aceitavam, então traz a paz de volta. Bate a poeira e deixa eles. Um dia, quem sabe, ele vai abrir o coração e deixar a palavra entrar. Paulo, cujo nome original era Saulo, advertia os seus sucessores que tentassem argumentar com homens resistentes, tumultuosos, em uma ou duas palavras apenas. Não precisa ficar muito tempo perdendo tempo. A palavra de Deus não volta vazia. Você pregou a primeira palavra, deixa que o Espírito Santo vai agir. Ela não volta vazia. Mas depois disso, evitá-los caso não cresçam na palavra. Não pode ficar insistindo, não. Prega a palavra, dá um bom testemunho e deixa que o Espírito Santo vai agir, vai conhecer aquela pessoa. O Evangelho e a evangelização. Você, porém, permaneça firme em qualquer situação. Suporte o sofrimento, faça o trabalho requerido de quem anuncia as boas novas e faça tudo o que o seu serviço a Deus requer. Não importa a situação que você está passando, os confrontos que você está tendo. Pregue, não negue a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus onde quer que esteja. Amém? Portanto, amado, vamos completar a missão até que Ele venha. E de pregar o Evangelho a toda criatura, a toda Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vamos completar a missão do ID. Amém? Vamos orar, vamos ouvir um louvor. Eu sei que Deus já falou através da palavra. Você é um evangelista. Se você não é, o caminho está aberto para você ser evangelista, o convite está feito. Entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, e seja evangelista do Senhor. Vamos trabalhar no Seara, vamos trabalhar na obra do Senhor. Vamos meditar aqui, né? Sobre as missões, amém? Seja um missionário, seja um evangelista, não importa. Amém? Isso é o amor ao Pai. Fazer missões, ir de pregar o Evangelho a toda criatura e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amor que salva, amor que liberta. Vamos pregar isso. O profundo amor do Pai. Vamos mostrar o profundo amor de Deus, que traz esperança, que vence barreiras. Esse é o amor de Deus. Imenso amor de Deus, é esse que é o imenso amor de Deus. Amém? Vamos orar? Deus eterno, Deus da eternidade, Deus das luzes, mais uma vez eu te louvo e te agradeço. Te agradeço, Pai, por ter me escolhido, para que eu venha dar fruto, para que eu venha pregar a palavra, para que eu venha fazer missões para o ID. Eu te agradeço e peço sabedoria, me dê sabedoria para com a tua palavra. Peço que o Senhor doce amado Espírito vá de encontro à pessoa que está assistindo esse vídeo. Eu sei que a palavra já falou com esse, que esse louvor também venha falar com essa pessoa, e que ele venha abrir o coração e deixar o Senhor habitar na vida dele. Que ele venha buscar mais e mais conhecimento da palavra de Deus e poder fazer parte dos missionários, fazer parte dos evangelistas, assim como Estevão, assim como Filipe, assim como os demais discípulos, que não venha negar a Ti, mesmo que for para morrer. Eu sei que o Senhor está preocupado com a nossa alma e o nosso espírito, e não com a nossa carne. Então não devemos nunca negar a Ti, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por tudo que tens feito, que está fazendo, e creio que muito o Senhor irá fazer por cada um de nós. A Ti toda a honra, toda a glória, exaltada é Teu santo nome. Amém, amém. Amém, amém. As pedras estão clamando, e as pedras também clamarão. Nós estamos vendo aí pessoas clamando por misericórdia, querendo ajuda, uma alta ajuda, e não está encontrando por falta de evangelistas. Às vezes na sua própria casa você precisa evangelizar, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu país. Tem muitos que se preocupam em evangelizar em outros países, mas ainda não evangelizou na sua própria casa.
Então nós temos que começar o evangelismo na nossa casa. Começa em nós primeiro, dando bons testemunhos. Mostrar para a nossa família que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E daí, eles vão vendo o nosso testemunho e nós vamos evangelizando. O ideal é evangelizar toda a Judéia, Samaria e até o confim da terra, para se cumprir o ID de Jesus. E o ID é universal, é para mim e é para você. Portanto, entre no evangelismo, entre nas missões e vamos buscar mais e mais conhecimento para pregar a palavra de Deus. Amém? Lembre-se, Jesus nos ama e Satanás nos odeia. Ele não quer que você venha fazer evangelismo. Ele não quer que você venha fazer missões. Ele não quer que você ganhe sua família. Ele não quer que você ganhe ninguém na sua rua, nem na sua cidade, nem no seu país. Porque ele sabe que através da sua palavra, eles irão se converter e irão ser salvos. Portanto, não se deixe levar pelos falsos profetas. Busque sabedoria e busque o conhecimento de Jesus. 3, versículo 16, diz assim, Fica na paz. Porque Deus amou o mundo de Amém? tal maneira. Conforme a palavra ali, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Fica na paz, tenha um bom dia e Deus na direção sempre. Amém.